Então, meus amigos, hoje, pela primeira vez, aqui a Tatiana, que muitos conhecem, outros não conhecem, ela faz parte da equipe de evangelização da casa, que aos sábados, nas quintas-feiras à noite, trata a evangelização, que é o grande desafio do espírita, é evangelizar. E a equipe de evangelizadores daqui, nós temos a alegria de constatar, dado o devotamento, o desvelo que as evangelizadoras utilizam atendendo essas crianças, muitas delas passando lutas e dificuldades que nós não temos condição de compreender nem suportar, talvez, no próprio seio familiar. Então, as nossas evangelizadoras, com carinho, com devoção, com boa vontade e com repetição, com persistência, estão aqui sempre. E nós observamos transformações significativas nesses meninos, graças ao carinho, ao coração, ao ideal das nossas irmãs. E em nome das evangelizadoras, hoje a Tatiana está como que falando por elas. Então, a primeira palestra, pelo menos conosco aqui, e naturalmente a boca fica seca. Eu quando fiz a primeira, eu peguei uns 10 livros e preparei matéria para umas 2 horas, mais ou menos. Falei 5 minutos. O cérebro ficou vazio, não entrava nada. Estou aliviada agora de saber disso, porque se em 5 minutos eu desmaiar aqui, ele assume. Aí a Maura assume. Se a Maura não assumir, a Cristina, que está ali do lado, a Renata assume. Mas é isso. Então vamos envolver a Tatiana com as nossas melhores vibrações para ouvir o seu estudo, que tenho a certeza foi feito com muito carinho e muita atenção. Isso mesmo. Nós vamos fazer já fizemos a prece. Já? Olha que eu ia fazer outra. Faz outra, que aí eu vou me acalmando, não preciso de um cardiologista. Algum cardiologista aqui? Não, tá tudo bem. Então vamos lá. Boa noite, gente. Eu estava ali atrás observando, e é muito engraçado ver vocês daqui desse ângulo, porque assim, muitos me conhecem, mas muitos não, porque segunda-feira é o dia que eu quase não venho na casa. Então, meus dias são outros. Aí eu estou vendo rostinhos conhecidos, outros não. Mas aí aqui observando, daqui de cima, falei, que engraçado. É o único lugar que eu nunca quis estar. Porque meu negócio, eu sempre falei com o Gilberto, é criança. Desde que eu entrei nessa casa, que eu amo demais, as crianças sempre cativaram meu coração. E ao ponto da minha filha começar bullying comigo, já desde o dia que ela viu o quadro lá, viu meu nome, Tatiana, na segunda-feira, a minha filha começou assim, mãe, isso não é verdade, mãe. Quem é que fez isso com você? Vai ser o quê? Vai ser uma reunião cheia de criança lá, aí você vai falar com as crianças, vai botar todo mundo para fazer alguma atividade diferente? Eu falei, não. Aí eu comecei a ter noção do que era, né? E comecei a ficar desesperada. Como é que eu vou falar para gente grande? É o que ela falava para mim. Mãe, como é que você vai falar com gente grande? Aí eu comecei a também ficar preocupada, porque ela está crescendo, está adolescente. E eu fiquei, será que ela já está falando isso meio que mãe direta, porque eu já não estou sabendo falar com ela? Eu percebo, né? Aquela coisa meio cuticute, né? Então, olha, se eu começar a tratar vocês assim, não reparem, não fiquem chateados comigo. Vamos lembrar daquela frase de Jesus lá atrás, quando ele fala que devemos parecer criancinhas, não é? Então, sejamos criancinhas hoje, me aceitem com carinho, finjam, tá? Assim, que estão levando na boa e tal, combinado? O Gilberto pediu para eu fazer uma coisa com vocês, que era para combinar assim. Metade dorme num determinado momento, mas não dorme todo mundo junto. Metade dorme e depois a outra metade, tá? Aí vocês ficarem com muito sono, vocês reparem assim, olha para o lado. Se o companheiro estiver dormindo, aí você dá uma segurada, porque, poxa, né? Senão vai ficar chato.
Então, como eu estava falando, eu sou tia da evangelização, das criancinhas. Não estou vendo nenhuma aqui. Estou vendo alguma criancinha aqui? Estou vendo a Clarinha? Ah, Clarinha. Vem mais para perto, Clarinha. Olha, eu vou pedir para vocês hoje relaxarem bastante. Para eu também ficar relaxada, tá? Então, relaxar. Jogar fora aquele estresse do dia. Aquela briga lá com o patrão, com a esposa, com o marido, com o filho. Esquecer. Porque eu quero, por um período bem curtinho, convidar vocês para um passeio. É um passeio de curta duração, mas longe, longe, longe daqui. Tão longe daqui, não só fisicamente, mas também no tempo e no espaço. Todo mundo aceita? Sem dormir, pelo menos agora, tá? Então, a gente vai fazer assim. A gente vai fazer como se fosse uma viagem. Só que nessa viagem, a gente não vai precisar de bagagem. Se vocês insistirem muito, vocês até podem botar dentro da sacola justamente aquele estresse, aquele cansaço, aquele bom dia que você deu e que ninguém te respondeu. Bota lá, que aí no meio do caminho você esquece e não pega mais. Tá bom? Então, vai começar assim. A gente vai respirar fundo. Ninguém precisa fechar os olhos, mas quem quiser fechar os olhos pode fechar, mas não ronca. E a gente vai respirar fundo e começar a sentir esse relaxamento. E começar a sentir um vento muito manso a abraçar e a envolver. E esse vento vai nos levando para o norte de Israel, às margens do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, ou lago de Genezaré, tantos nomes para as mesmas águas. E lá começamos a sentir um aroma que nos invade e nos convida a essa paz interior. O céu, podemos reparar, salpicado de nuvens pequeninas, cor-de-rosa, quase alaranjadas. Aves ligeiras correm por toda parte, embelezando esse cenário. Começamos a perceber que não estamos sozinhos. Avistamos alguns homens que não conhecemos, mas reconhecemos. Conforme eles se aproximam, vemos Simão Pedro, vemos Natanael, vemos Tomé, chamado Dídimo, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro começa a fitar aquele mar, que tão convidativo parece lhe soprar aos ouvidos. Venha pescar, venha pescar. Ai, Simão sente tão dentro da alma aquela vontade, o ímpeto, que não aguenta e volta para os seus companheiros e diz: vou pescar. Seus companheiros olham-se, entreolham-se e sentem a mesma vontade. E lá vão, pelo barco. E nós vemos a barca chegando longe, longe, cada vez mais longe, até virar um pontinho lá no mar. O sol, que estava resplandecente, começa a cair, adormece, dando lugar à noite, que faz surgir a lua de mãos dadas com as estrelas. E nesse cenário, os discípulos do Mestre começam a sentir uma saudosa vontade de estar com ele. Começam a relembrar, rememorar os seus ensinamentos. O Mestre já tinha partido, deixado o corpo físico, e aquela saudade só aumentava. A lua deu mão para as estrelas, adormeceu no mar, dando lugar a um novo dia. E com o raiar dessa aurora nova, uma brisa surgia, e essa brisa parecia afagar a face cansada daqueles pescadores famintos, famintos especialmente do pão da vida. Eles pegaram sua rede,
vazia como seus corações de uma pesca infrutífera, e voltaram para a areia. E a gente vê aquele barquinho chegando, e cada vez mais perto. E quando perto, eles avistam um homem que eles não reconheciam, mas eles conheciam, não sabiam. Esse homem volta-se para eles com um olhar doce e firme. Eles lançam uma pergunta: por acaso tendes o que comer? A fome nesse instante invade cada um deles e aumenta, no que respondem: não, nada pescamos. Então aquele homem misterioso olha profundamente e fala: lançai a rede na lateral direita do barco e terás. Nesse instante, a rede fica tão repleta de peixes que eles já não conseguem mais carregar sozinhos. E aí, João volta-se para a praia e aí percebe quem é aquele homem. Vira para Pedro, para Simão. Pedro, é ele, é o Senhor. Pedro, é o Senhor, é o Senhor. Pedro, nesse instante, veste-se, pois estava nu, e vai de encontro ao mestre, se joga na água. Os outros discípulos guardam a rede e vão para a praia. Nesse momento, eles encontram aquele homem calmo, plácido, sentado na areia, de frente para uma fogueira, sobre ela pão e peixes. Ele ordena que tragam aqueles peixes pescados. Sabem quantos? 153 grandes peixes. Jesus faz uma roda, alimenta um a um dos discípulos, e depois que tem a fome saciada, ele vira-se para Simão. E nesse momento que ele se vira para Simão, ele lança uma pergunta. E agora podemos abrir os nossos olhos para enxergar com os olhos da alma. E a pergunta é assim: Simão, filho de Jonas, ou como na Nova Tradução, Simão, filho de João, amas-me mais que a estes? Simão sente o primeiro impacto e responde para o mestre: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí o mestre volta plácido e fala: então, alimenta os meus cordeiros. Simão meio que entende o que ele diz. E de repente, o mestre volta-se de novo, lança um olhar mais profundo e pergunta: Simão, tu me amas? Simão sente o segundo impacto. E nesse momento, ele engole seco, como eu estou engolindo agora. Engole seco. E aí responde: não. E aí responde: Senhor, sim, sabes, eu te amo. Aí o mestre vira-se para ele com aquele olhar calmo e fala: alimenta as minhas ovelhas. Pedro entende mais um pouco o que ele quer dizer. Não sei se totalmente. Mas quando o mestre vira-se para ele pela terceira vez, o Pedro já sente assim, um tremor ali invadir, porque ele percebeu que tinha alguma coisa de diferente. Quando o mestre fala o nome dele, Simão, aí ele sente aquele aperto. E quando o mestre completa: tu me amas? Pedro sente uma tristeza profunda. Mas é uma tristeza tão profunda que parece lhe corroer por dentro. Parece vir das entranhas. Então, com toda a força do seu ser, ele vira-se para o mestre, com os olhos lacrimejados, com a garganta ali apertar a voz que quase não saía, e fala para o mestre:
Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E o mestre, calmo, falou para ele: alimenta as minhas ovelhas. Nesse instante, voltamos da nossa viagem. Mas Pedro foi curado. Curado da sua culpa. A culpa que o atormentava por ter negado Jesus por 3 vezes. Jesus, o maior psicólogo que a Terra já viu, usou do conhecimento que ele tem das almas, das criaturas, para fazer com que Pedro, declarando-se 3 vezes, retirasse de dentro dele aquele peso que corroía. E não só isso. Pedro viu ali que ele não precisava pedir perdão para Jesus, como ele vinha se martirizando e implorando de joelhos nas suas orações. Ele precisava apenas se perdoar. Se perdoar. Porque o erro que ele cometeu é um erro humano, chamado medo. Medo, essa ferramenta que nos protege, que evita que saiamos fazendo coisas que podem colocar a nossa vida em risco. Esse medo, essência divina, que existe em todas as criaturas, até os menorzinhos dos animais. A gente enxota, ele tem medo. É a proteção. Então Jesus, em algum momento, alguém pensou, ficaria magoado com a negativa de Simão? Não. Tanto que ele previu, avisou que aconteceria, e mais, ainda pediu para que Pedro não perdesse a fé quando fizesse isso. Porque conhecedor da alma humana, ele sabe que no momento de perigo, no momento de tensão, Pedro lutaria pela própria vida, e não pela vida do mestre como ele havia prometido. E aí, podemos refletir sobre a importância dessa ressurreição. Por que Jesus voltou e se materializou para os seus discípulos e para tantos outros? Se ele já havia feito tantas coisas, tantos milagres, já tinha provado tantas coisas para tantas pessoas, por que Jesus precisava reaparecer, ressurgir? Alguém tem alguma ideia? Eu acho que tem, mas está com vergonha de falar. Hã? Uma taça de vinho? Foi transformada, a água foi transformada em taça de vinho? É. Este foi um dos milagres de Jesus. E todos esses eram todos muito surpreendentes. Hoje nós temos a doutrina que nos explica que milagres não existem. A gente pode pegar todos esses feitos incríveis de Jesus e procurar na Gênese. Lá a gente vai encontrar um capítulo que tira e arranca todo o véu. E é fascinante, porque a gente começa a entender que nada daquilo é uma coisa tão fantástica. É tudo explicado. Mas Jesus conseguiu, na sua essência superior, fazer coisas realmente que para os nossos olhos são muito difíceis de entender, de conceber. Mas qual foi a real necessidade de Jesus ressurgir? Os discípulos, após a morte de Jesus, ficaram feridos na fé. Eles acreditavam no Mestre, acreditavam naquelas palavras. Mas a partir do momento que o Mestre se entrega, sem resistência, como um cordeiro manso, naquele momento, eles começam a não acreditar muito, porque eles não imaginavam que aquele momento aconteceria. Com todo aquele poder de Jesus, o que poderia acontecer? Ele ia lançar um fogo milagroso, uma coisa fantástica, que faria com que ele não fosse preso, mas não. Jesus simplesmente se entrega. Então, tudo aquilo que eles acreditavam, que julgavam ser fantástico, eles começam a temer. E aí começam a temer a morte, começam a temer se aquilo tudo realmente era verdade do que aconteceria do lado de lá.
Eu vou entregar a minha vida? E o interessante dessa história é que Pedro, em momento algum, ficou pensando exatamente de forma a se defender somente. Ele queria se defender de ser martirizado, de ser preso, mas porque ele estava planejando, tentando salvar aquele mestre dele. E ele via que, de repente, ele não tinha mais saída, que já estava feito. Jesus não seria liberto. E aí Pedro tem aquele pânico de ser martirizado e de sofrer também. E esse medo é tão natural da gente. Tem alguém aqui que pode só dizer que não tem medo de nada? Acho que não. Todos nós temos medo de alguma coisa, e especialmente da morte. E nós, espíritas, temos tanto medo da morte. E eu fiquei refletindo em casa sobre esse medo. De onde vem? Por que a gente tem medo? Por que a gente tem medo da morte se a gente lê vários livros que falam sobre a morte? O Espiritismo fala da morte o tempo inteiro. Não é verdade? E quando a gente está numa conversa, normalmente com a família, e a gente vai falar sobre morte, não tem outro assunto, não? Não tem outra coisa para a gente falar? Não fala disso agora, não. Aí eu lembrei da minha avózinha. Minha avó faleceu há exatamente 3 meses. Hoje completa 3 meses. E a minha avó gostava muito de conversar comigo sobre morte. Quando eu chegava lá na casinha dela, nossa, ela ficava assim numa euforia. E parecia que era uma festa. Mas a gente ia conversar sobre morte. Então ela ia, queria me mostrar onde estava a gavetinha dela com os documentos, o que eu tinha que fazer depois que ela fosse embora, e me dava aquele monte de orientação. Coisa que ninguém na família queria ouvir. Não, como se ela fosse viver 300 anos, tadinha. E ela já ali, desesperada, querendo mostrar pra gente que já estava indo. E ela sabia que ela estava indo. E aí eu fiquei analisando. A gente tem medo da morte. A gente tem medo de perder. A gente tem medo de perder quem a gente ama. A gente tem medo de perder aquilo que a gente é acostumado. A gente tem medo de perder as pessoas. Eu te amo, eu tenho medo de te perder. É assim que a gente age, não é? Eu tenho medo de perder você. Mas as pessoas nos pertencem? As pessoas, nós temos posse sobre as pessoas? Eu tenho muito amor. Muito amor. Eu quero a pessoa sempre agarradinha comigo. Mas eu posso tolhi-la? Não. Eu tenho a minha vida com as minhas coisas. Eu sou acostumada com as minhas coisas. Talvez eu não tenha a vida que eu sempre desejei. Mas eu tenho aquela vida que é minha. A partir do momento que essa minha vida é colocada assim, bem próxima a uma possibilidade de mudança, a gente já se desespera. Eu me desespero. Uma mudança, o desconhecido, o medo é exatamente isso. O desconhecido. Meu Deus, o que eu vou encontrar ali? E aí, eu lembrei de uma coisa. Eu experimentei o quase morte algumas vezes. Se minha mãe estiver vendo na internet, ela vai infartar. Mãe, fica calma. Eu experimentei algumas vezes essa quase morte. E nessa quase morte eu fui me conhecer. Ver até que ponto eu tinha fé. Eu tenho essa fé toda? Nas 2 primeiras eu me achei super fortalecida na fé. Na última, que foi mais próxima, aí eu fui conhecer a fragilidade da minha alma. Eu fui conhecer aquilo que por dentro me fazia estremecer. Eu fiz uma cirurgia há pouco tempo. E enquanto eu estava internada, eu estava numa paz. Estava sentindo dor, mas estava medicada. Estava vendo espíritos familiares. Vi um espírito que foi meu médico de infância. E eu estava me sentindo assim, protegida. E assim, zen toda a vida. E gostando da experiência. Era uma coisa estranha. As enfermeiras chegavam no meu quarto e ficavam assim, me achando um ser estranho. Elas queriam ficar conversando, porque eu estava muito bem. Ao ponto de estar tão bem que eu mandei uma mensagem para o Gilberto, falando assim, olha, se eu desencarnar, não repara não, eu não vou poder mais voltar para o trabalho e tal, mas, poxa, está tão bacana, eu estou recebendo assim, tanto amparo espiritual. Eu estava me sentindo quase assim, a evoluída, sabe? Aí eu fui para o centro cirúrgico, vendo os espíritos. Gente, eu estava achando que daria o máximo, sério, o máximo. Aí eu fui para o centro cirúrgico, passei, pelo procedimento todo, tal, feliz da vida. Quando eu acordei, de repente eu acordei, eu estava assim num lugar estranhão.
Ele era muito grande e a minha maca estava lá sozinha, vazia, eu ali. Aí eu falei, desencarnei, né? Falei, pô, mas eu desencarnei de um jeito bacana, porque eu não sentia absolutamente nada. Aí tá. Aí eu tô assim, sentindo aquela paz. Falei, pô, mas tá estranho, porque não tá aparecendo nenhum mentor aqui, né? Eu acho que eu tô meio abandonada. Não, mas eu tô pelo menos hospitalizada. Então, algum nível de merecimento eu tenho. Aí eu acreditando. Até que alguém passa, muito estabanado, esbarra na maca, eu quase caio, né? Aí eu percebi que eu estava encarnada mesmo. Mas aí eu agradeci, aí lembrei da minha filha, lembrei do meu marido, lembrei da minha mãe. Aí fiz a minha prece. Ai, pai, obrigada por tudo ter corrido bem. E eu estava com aquele efeito da anestesia, né? Bonzão. Eu, muito obrigada. Aí fui levada para o quarto. A dorzinha começou a aparecer, bem aqui. Aí a dorzinha foi subindo para cá. E a dorzinha foi aumentando, mas era suportável. Até que chega lá uma enfermeira. Aí ela chega, assim, era uma enfermeira engraçada. Aí ela chegou assim, oi, aí, como é que você está? Você está sentindo dor? Ela não perguntou o quanto de dor eu estava sentindo. Ela só perguntou, você está sentindo dor? Aí eu falei, tô. Aí ela pegou assim uma injeção, puf, enfiou lá no soro. Aí eu fiquei pensando, falei assim, opa, mas eu acho que eu não estava precisando ainda de um remédio. Mas tudo bem, ela é enfermeira, ela sabe das coisas. De repente, começou a me dar um negócio. Mas era um negócio tão intenso. Eu comecei a suar. Aí comecei a ver, assim, estava minha tia assim na frente. Eu comecei a ver a minha tia 2 vezes, né? Eu falei, gente, o negócio está ficando estranho. E aí eu comecei a sentir uma perturbação. Algo por dentro. Aqui, na organização física, estava ficando desorganizado. E não estava ficando legal, não, porque a sensação era muito ruim. Era tão ruim que eu me dei conta que eu estava morrendo. Falei, não. Olha só o que a pessoa, a criatura que estava se sentindo quase evoluída há um tempinho atrás, começa a fazer. Eu começo a questionar Deus. Aí eu comecei, não, Deus, não, Deus, não. Isso em pensamento, tá? Aí eu, Deus, poxa, se era para eu morrer, se era para você me levar, por que você não me leva lá naquela hora que eu estava anestesiada? Eu estava lá tranquilona, super zen, feliz da vida. Você vai me deixar sentir todo esse tormento, todo esse negócio aqui ruim? Aí eu fiquei triste. Aí eu lembrei da minha filha. Aí eu lembrei do meu marido, eu lembrei do meu cachorrinho. Bolt. Meu Deus, o que seria do Bolt se eu não estivesse lá em casa? Porque meu marido ia dar o Bolt, com certeza. Desculpa, amor. Mas aí eu fiquei pensando, caramba, o que ia ser do meu cachorrinho? E aí chegou assim, bem aqui no meu ouvido, o espírito me deu uma bronca, né? Tipo assim, Tatiana, você para de reclamar em pensamento que você está atrapalhando. Aí eu não lembro de mais nada, eu lembro que eu fiquei muito sem graça com aquela bronca. E eu fui e apaguei, mas eu não apaguei de propósito, não. Apaguei mesmo porque eu achei que estava desencarnando, mas era alguma coisa lá que me deram. E aí, nisso, quando eu acordei, o médico veio e falou que foi uma medicação que eu não posso, aliás, nunca mais tomar na vida, e eu fiquei muito tranquila, porque é medicação para dor. Você saber que você não pode tomar uma medicação para dor, você fica muito feliz, né? Aí eu já fiquei tensa. Aí ele falou assim, você não vai poder tomar essa, nem os derivados dessa. Eu falei, eu sou muito merecedora. E aí eu fui me dar conta, falei, gente, num momento crucial, onde eu estava lá quase batendo as botas, eu questionei Deus. Eu questionei essa sabedoria divina. Eu queria morrer no bem bom, lá da anestesia. Porque o medo é natural, é humano. Ele nos protege. Mas a gente não pode deixar o medo nos aprisionar, nos manter cativos de nós mesmos lá, engaiolados. E muitas vezes nós nos permitimos isso. Nós nos permitimos ficar enjaulados. O medo da chuva, o medo do assalto, o medo de tantas coisas que podem acontecer. E aí nós escolhemos ficar presos dentro de nós para a gente não experimentar viver. E quando a gente não experimenta viver, a gente morre em vida. A gente tem tanto medo de morrer que aí a gente leva uma vida morta, sem nada. Uma vida morna, como a palestra que o Gilberto deu outro dia, não foi, Gilberto? Eu lembro. Hoje eu sou o seu HD externo. Normalmente ele é meu HD externo. Então, esse medo, se a gente refletir, ele caminha muito ao lado da falta da fé. Eu me acho cheia de fé, mas aí acontece um negócio desse tamaninho aqui. Aí pronto, eu já tenho medo.
eu já não quero mudar, eu já não quero que nada saia do lugar. E a gente encontra na codificação, se a gente for ler, muitos e muitos assuntos para render sobre o medo. A origem do medo, medo da morte, o medo da perda. E falando sobre perder, aqueles discípulos tinham muito medo de perder o mestre. Eu teria. Eu queria agarrar na perna dele e falar, você não vai. Eu ia ficar agarrada. Porque a gente tem medo de perder aquilo que nos faz bem, que nos enche de prazer, não é verdade? Aí, eu lembrei de uma outra história. Essa é bem boba, tá? É uma história da minha infância. E eu tinha um passarinho que o meu pai levou lá para casa, que era desse tamanho, parecia um papagaio. Era uma jandaia. Todo mundo sabe como é que é uma jandaia? Ela faz um barulho assim, o dia inteiro. Como ela fazia isso o dia inteiro, eu ficava perturbando a pobrezinha, né? Eu ficava cantando, batatinha quando nasce, se esparrama no chão. A bichinha não suportava a minha voz esganiçada. Ela não suportava a tal ponto do olho dela ficar esbugalhado. Quando eu chegava perto da bichinha, ela já esbugalhava aquele olho assim. Ela tinha medo de mim. E aí, a bichinha foi crescendo, era muito fofa. Um dia, nós começamos a notar a Rosa diferente. Perto da gaiola dela, ficava uma bolinha de ping-pong. A gente guardava ali. E minha mãe começou a fazer associação. Eu acho que a Rosa está achando que aquela bolinha é um ovo. A gente experimentou. Pegou a bolinha, botou lá dentro da gaiola da Rosa. E imediatamente a Rosa fez o quê? Quem sabe? O que ela fez? Foi chocar a bola de ping-pong. E lá estava a pobrezinha. O que era isso? Era a vida falando dentro dela. Era a vida se fazendo presente e necessária. Um instinto materno, eu acho que a gente descobriu que na verdade era paterno, porque a gente foi estudar sobre a espécie e viu que os pais que chocavam, alguma coisa assim. Se tiver algum biólogo aí me corrigindo, por favor. Eu era criança quando eu li sobre isso. Hã? E aí, a gente começou a sentir muito pena daquele bichinho. Gente, bichinho solitário, com uma asa desse tamanho, dentro de uma gaiola assim, é muita crueldade. Todo mês de setembro, passava lá no céu, lá na Ilha do Governador, onde a gente morava, era um lugar fantástico, uma vista livre. Todo mês de setembro vinha uma quantidade enorme de jandaias, fazendo acordava a gente com aquele rararara. Só que a nossa jandaia não fazia rararara. Ela aprendeu a falar macaca. E ela ficava para minha mãe, assim, a minha mãe ficava, era uma coisa linda. Minha mãe falava, fala, Rosa, fala. E a Rosa ficava, macacacaca, macacacaca. Era um tal de uma macacacada lá em casa, por causa da Rosa. Quando passava aquele bando lá, e a Rosa respondia, macaca, macaca. Nesse de chamar macaca, um dia, apareceu uma jandaia desse bando que resolveu se aproximar. E ela foi lá timidamente. Pousou lá no fio, do fio pousou para a árvore, da árvore ficou chamando a Rosa, naquele ararará, macaca, ararará, macaca, ararará, e elas começaram assim a namorar. Vinha aquela jandaiazinha e pousava lá na gaiola da Rosa. E elas ficavam se namorando. E a gente foi percebendo como que nasce esse desejo divino de seguir a vida, da gente fazer aquilo que Deus nos programou a fazer. Nós podemos prender alguém por amar? Não. Assim como nós não podemos prender esses pequeninos e impedi-los de viver. Então ali, a minha mãe me deu uma grande lição. A primeira de muitas que minha mãe me deu. E a minha mãe chegou, conversou com a gente, falou, filhos, vão percebendo o que está acontecendo, né? A natureza, por si, está nos mostrando um caminho. O caminho do amor. Estas criaturas foram feitas para voar, foram feitas para viver livres. Nós, com o nosso egoísmo, com isso que a gente pensa que é amor, estamos prendendo e mantendo ali, presinha, triste. Passarinho na gaiola, dizem que não canta, que chora.
E era assim. A macaca dela era por isso. Porque ela não tinha aprendido o que era o amor. E aí, nós tivemos coragem. A gente foi lá, abriu a gaiolinha. A Rosa voou da gaiola para a árvore. Da árvore feliz para o fio. Do fio voltou para a gaiola. Por que ela fez isso? Medo. Aquele mesmo medo que nos impede. Aquele mesmo medo que nos faz negar várias vezes tantas coisas e negar a vida. A Rosa voltou para a gaiola, se aprisionou. E a gente ficava lá, vai Rosa, vai Rosa. Foi lento, foi um processo muito bonito. Vinha no dia seguinte, o companheiro pousava lá na gaiola da Rosa, a Rosa ia. Isso demorou uns 5 dias. Até que a Rosa ganhou o mundo. E foi. Eu lembro que eu chorei, eu não tinha mais para quem cantar. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão, não tinha mais. Aí, aconteceu uma coisa fantástica. Passou 1 ano, Gilberto. 1 ano. No mês de setembro, começa aquele bando. Como é que o bando faz? Alguém sabe como é que o bando faz? Eu não estou ouvindo. Como é que o bando faz? Como é que é, Gilberto? Nada. Ele falou que é nada. Era quase isso. De repente, vem aquele bando fazendo isso. Só que no meio daquele bando fazendo... Tinha quem? Macaca. Macaca. Quando a gente ouviu aquilo, a gente correu para a janela, a gente não estava acreditando. A gente não estava acreditando naquilo. Era ela. A gente não conseguia saber quem era ela. Mas era ela, porque ela falava macaca. Só ela falava macaca. E aí, de repente, vem a Rosa e faz a mesma coisa. O caminho inverso. Pousa no fio. Do fio pousa na árvore. Da árvore pousa na nossa janela. E a gente fica tão repleto de uma emoção, porque aquilo é um serzinho desse tamanho, ensinando a gente o poder da gratidão, o poder do amor. O amor liberto fica feliz e vive. E ele fica tão agradecido por viver que ele volta. Todo ser livre de amor volta para o seu bem-amado. Ele tem que ser livre para viver aquilo que Deus programou para ele. E mais, nós tivemos uma surpresa maior. A Rosa veio para a nossa janela, mas não veio sozinha. A Rosa nos mostrou o seu parceiro e o seu filhote. E foi uma cena que a minha mãe ouvindo, mãezinha está ouvindo, minha mãe tinha que estar aqui. Minha mãe ouvindo. Ela não deixa mentir. Nós experimentamos uma graça linda, porque a Rosa repetiu esse gesto, voltando todo mês de setembro, por 5 anos. Todo mês de setembro. Então, mostra que um ser tão pequeno tem aquela fagulha, aquela centelha divina do amor de Deus. E nos ensina, porque nós podemos aprender com as menores das criaturas a amar, a agradecer, a perdoar e a viver. Não é tão difícil quando a gente se liberta do eu. Não é tão difícil quando a gente liberta quem a gente ama. Mas é difícil fazer isso. É difícil dar o primeiro passo. Só que tem um segredo nessa história. Que se a gente não fizer, a gente não vai descobrir. A gente não vai experimentar. Que é justamente a felicidade de enxergar a felicidade nos olhos do outro. Eu te amo. E por isso eu te liberto. Olha o sorriso que ele deu para mim. Gente, um sorriso desse eu vou ficar dias e dias lembrando. Porque quando a gente recebe a felicidade verdadeira, que nasce disso, desse gesto de fazer o outro feliz, é a felicidade duradoura. Diferente da euforia. Euforia é uma coisa. Euforia acontece sempre no eu, sempre no sozinho. A euforia você pode estar em grupo, mas sempre no sozinho ela vai agir. Porque ela acontece o quê? Quando a gente realiza os nossos desejos materiais.
quando a gente realiza os desejos da carne, os meus desejos, os meus anseios, as minhas vontades. Só que aí, quando eu realizo, eu estou eufórico. Acabou, a euforia acaba. Aí vem a tristeza, vem o vazio, vem a depressão. E a gente nunca sabe de onde vem. Olha, a adestradora do meu cachorrinho me ensinou uma grande lição. Eu falei sobre essa coisa de aprender com os pequenos, né? Gente, eu trabalho com criança, então eu estou sempre aprendendo com pequeno. Eu ia falar a evangelizadora do meu cachorro, olha. Às vezes eu falo assim, a veterinária da minha filha, às vezes eu faço essas coisas. Então, a adestradora do meu cachorro me ensinou uma coisa que eu achei que serve para a gente, para a vida toda. Quando a gente chega em casa, todo mundo tem cachorro aqui? Não. Alguns têm cachorro em casa? Tem. O cachorro, quando você chega em casa, o cachorro começa a pular feliz da vida porque está te vendo? A gente acha isso o máximo, não é? A gente se sente o ser mais amado do planeta, porque o bichinho vem numa euforia tão assim, é tão intenso, que a gente se sente a criatura mais feliz do planeta. Só que ela me explicou uma coisa. Aliás, Elaine Natal, eu ainda faço errado, tá? É ela, minha adestradora. A adestradora do cachorro. Mas ela adestra as pessoas. Ela falou assim, Tati, preste atenção, o cachorro está eufórico porque você chegou. Só que quando você sai, essa euforia dele se torna tristeza na mesma proporção. Quando você chega para o teu cachorrinho e ele vem assim, quando você vai embora, o mundo dele acaba. Se vocês procurarem vídeos na internet que mostram como que o bichinho se comporta na ausência do dono, você vê. É o retrato da depressão. Alguns fazem coisas erradas, que é para chamar atenção, assim como as crianças. Criança muito agitada, rebelde, que faz muita malcriação, é uma criança que quer o quê? A atenção. O bichinho é a mesma coisa. O bichinho quer atenção, então ele começa a fazer coisas erradas. Então ela ensinou o seguinte, a gente tem que ter o meio termo. Quando você chegar em casa, é difícil, é duro? É. Ignora o cão. O bichinho vai ficar lá, vai sofrer no primeiro momento, mas ele vai equilibrar a emoção. Ele vai aprender que você vai dar atenção para ele quando ele estiver calmo. É tão difícil a gente fazer o que é certo, porque dói no nosso coração. Eu vi um vídeo que mostrava um jardineiro podando uma árvore. Era um vídeo infantil. Ele podava a árvore. A árvore ficava tão podada, ela já estava enorme, só que sem fruto nenhum. Aí ela veio, foi podada, ficou saindo aquela seiva que parecia uma lágrima, um lamento, um sofrimento, e ela ficava rogando a Deus, perguntando clemência, pedindo clemência, rogando, Deus, como fizeste isso comigo? Permitiu que esse jardineiro me cortasse todo e eu já estava tão enorme. Só que o jardineiro sabia que precisava podar para que aquela árvore se formasse no tamanho certo e desse frutos. E ela deu frutos. E ficou frondosa demais. E aí ela se voltou para Deus e agradeceu. Deus, obrigada por eu ter recebido aquele golpe que me arrancou todos os galhos, porque agora eu sou uma árvore que dá frutos. Todos nós somos essa árvore. Todos nós recebemos os golpes diariamente, os golpes da vida. E no medo a gente vai e faz como eu fiz. Começa a questionar Deus. Pai, por que fizeste isso comigo? Só que depois, quando a gente vê o resultado e tudo aquilo que a gente devia aprender, a gente vai e agradece a Deus. E agradecer a Deus a gente deve fazer todo dia. Eu não sei se está na hora, acho que já está na hora. Eu trouxe um videozinho para vocês. Como vocês são hoje minhas crianças, com todo o respeito, eu trouxe um videozinho para vocês, tá? Eu quero que vocês vejam assim, porque ele tem uma profundidade ali nele, tá bom?
Tem um outro videozinho também, é curto, mas acho que encerra acalentando nossos corações. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Então, amigos, quero muito agradecer pela paciência que tiveram comigo, por terem resistido bravamente e não terem dormido. Eu vou voltar para casa bem contente, porque eu não desencarnei aqui assim, né, logo de primeira. E amemos. Comecemos agora, a gente pode se declarar: eu te amo, Renata, eu te amo. A gente pode virar para o nosso amigo do lado: Cris, eu te amo. E a gente pode libertar, amar e libertar. E vamos nos mostrar. Vamos. Shakespeare disse uma vez, rapidinho, que quem não demonstra o amor, não ama. Então demonstremos, não tenhamos vergonha. Eu te amo, e diga. Muito obrigada, gente. Boa noite. Eu não sei nem se está na hora, se não está na hora. Fiquei nervosa, não estou nem olhando o relógio. Tá bom. Yeah.